Olá, eu sou Moisés Scussel e este é o Scusselcast. Antes de assistir o episódio, te inscreve no canal, curte, compartilha e ativa o sininho das notificações. Nos motive para que nós possamos continuar a produzir conteúdos legais com convidados especiais. A nossa parceira, a nossa apoiadora é as lojas Cadoro. Na Cadoro você encontra moda para todos os estilos, para todas as épocas do ano. Agora mesmo está acontecendo a troca de estação, então tem a moda inverno. Passa na Cadoro, dá uma olhada, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Essa camisa que eu estou usando é da Cadoro. Então tem muita coisa legal. As redes sociais, a localização, os contatos da Cadoro estão no descritivo desse vídeo. Passa lá que com certeza você vai adorar. Nós também queremos te pedir que na medida do possível você preste atenção no QR Code que tem no cantinho da tela. Ele aparece, a cada pouquinho aparece o QR Code. Se você quiser se tornar um colaborador, um apoiador do Scusselcast, acesse o QR Code e faz a sua contribuição. Dessa forma, nós vamos continuar a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade e disponibilizar para que você possa assistir quando der vontade de assistir algo diferente e algum assunto com o qual você se identifique. Muito obrigado por estar acompanhando o Scusselcast. Hoje nós vamos falar sobre nutrição. Nossa convidada é a Letícia Bettinelli Carraro, nutricionista, líder em emagrecimento e especialista em nutrição personalizada, pós-graduada em nutrição funcional e comportamento alimentar. Tudo bem, Letícia? Oi, Moisés. Agradeço muito o convite, eu fiquei de fato assim, muito lisonjeada em poder participar. Eu tenho acompanhado as tuas entrevistas e de fato os convidados são de alto nível e espero atender às expectativas e trazer bastante informação sobre nutrição, que é uma área que eu atuo já há 12 anos, que eu amo o que faço, assim, porque o que eu sinto com o meu trabalho, que eu não entrego só, por exemplo, a perda de peso, né, que eu acho que é a maior busca assim, das pessoas, mas eu trago qualidade de vida, autoestima, sabe? Eu acho que o ganho vai muito além, né, do peso e da forma do corpo, por exemplo. Legal. O que eu vejo, claro que isso não é de hoje, é que cada dia mais as pessoas estão preocupadas, eu diria que num primeiro momento, com a sua aparência física, né? É a academia, é a musculação, é o exercício físico, mas eu acho que isso só não pode conviver, ou melhor, isso não pode conviver sozinho sem a questão nutricional, né? Sem um correto acompanhamento da questão alimentar, né, Leti? Posso chamar de Leti, né? Claro. Então vamos lá. Nós temos uma intimidade, tá certo, com certeza. Com certeza. Enfim, eu acho que estar bem nutrido, né, consumir o básico necessário para ter saúde é mais importante, porque também, se tu não tiveres uma nutrição adequada, não consumir as vitaminas, os minerais essenciais para o teu organismo funcionar, você provavelmente não vai atingir, por exemplo, uma boa forma, não vai conseguir melhorar sua composição de massa muscular numa academia, não vai ter um rendimento interessante. Certo. Então, a nutrição, ela vai trabalhar você de dentro para fora, né? Então, acho que é a base, na verdade. Certo. E me diz uma coisa, a tua linha de atuação é justamente na questão do comportamento alimentar, né? Essa questão da dieta flexível. Como é que funciona isso? Como é que é? Podemos ir em tópicos, pode falar antes da questão comportamental, depois da dieta flexível, porque tu me falou justamente disso, né? Do comportamento alimentar, eu falei ambiental? Não, alimentar e da dieta flexível. Sim, eu enfatizo muito a minha linha de trabalho, porque assim, antes de tudo, né, eu sou nutricionista. A nutricionista, ela vai atender
o indivíduo como um todo, não necessariamente só no comportamento alimentar, né, numa dieta mais flexível. Se precisar, dentro de um acompanhamento nutricional, é possível trabalhar diversas estratégias, desde, por exemplo, um jejum intermitente, uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, que fica bem fora da questão do comportamento alimentar, tá? Então, como nutricionista, eu vou te atender como indivíduo e vou ver tua necessidade, tá? Então, não existe uma linha única. Eu acho que é por isso a nutrição personalizada, né? Porque vai depender de cada pessoa. Cada indivíduo. Exatamente. Mas a questão do comportamento alimentar, ele veio numa necessidade, tá? Que eu percebi nos meus atendimentos, desde lá no início, em 2011, quando eu comecei, onde eu posso dizer que a nutrição ela era muito diferente de hoje, tá? Se tinham ideias diferentes, então a nutrição está muito mais... tem muita coisa nova, digamos, então a Letícia de 2011 é muito diferente da Letícia de 2023. Porém, eu já percebi, assim, que prescrever uma dieta, muitas vezes, a pessoa não conseguia pôr ela em prática, né? Porque uma coisa é o que tu calcula bonitinho, o que seria o ideal, outra coisa é o que a pessoa consegue, de fato, praticar para ter um resultado. E digo mais, às vezes a pessoa consegue praticar por um tempo, mas lá pelas tantas ela se desmotiva. Eu sou exemplo disso. Na verdade, eu acho que a pessoa até procura manter algumas coisas da dieta que você prescreve, né? Pelo menos eu vejo assim, eu imagino. Mas eu acho que chega num determinado momento que ela dá uma cansada e ela dá uma relaxada. Mas o princípio, talvez a pessoa mantenha, né? Tem que comer mais isso, mais aquilo, regrar um pouquinho, né? Isso, mas assim, num geral, então, as pessoas, elas têm essa tendência a desistir. Porque cansam de fazer aquela estratégia que não é natural. Né? Porque a gente aprende a comer de um jeito e a gente tem que reaprender. Eu sempre digo que eu faço uma analogia com idiomas, né? É como tu aprender um novo idioma. Tu não vai sair falando só porque tu foi lá numa aula de inglês, por exemplo. Tu tem que aprender vocabulário, pronúncia, e até tu chegar numa conversação, né, mais fluida assim, tu tem que ter muito tempo ali, muito estudo. Então, a alimentação, para te aprender uma nova maneira de se alimentar, tu também tem que fazer uma construção, né? Então, eu senti que lá no começo, eu percebia que os meus pacientes tinham essa dificuldade, né? E eu já trabalhava, de certa maneira, com essa dieta flexível. De que maneira? Ok, o ideal, então, é que você... acorde de manhã e coma sua fruta, coma um pão integral, né, dando exemplos. Sim, tá? Claro. Mas se você alguma manhã for na padaria e tiver que comer um pão de queijo, tudo bem. Porque talvez dentro de um contexto tu precisou se comportar daquele jeito, fazer essa escolha, e na próxima refeição tu volta para a dieta, né? Ou fazer algumas trocas, então a dieta flexível tem disso, tá? E eu trabalhava dessa maneira, trabalhando o comportamento alimentar, ou seja, trazendo pequenas mudanças na alimentação da pessoa gradativas, né? Então, agora vamos trocar o pão pelo pão integral, vamos incluir um tipo de salada, né? Vamos colocar mais uma fruta. Então, mudanças gradativas para a pessoa ir conseguindo implementar essa mudança e seguir fazendo, tá? E em 2016, eu fui para um congresso, que teve um congresso brasileiro em Porto Alegre, tá? Até eu tive que fazer um grande movimento com a minha família, porque eu tinha uma bebê de 8 meses na época, uma de 2 anos e pouquinho. Então, levei marido, sogra... A Clara e a Bianca. A Clara e a Bianca. A Clara é a mais velha? A Clara é a mais velha. Isso aí, elas têm 1 ano e meio de diferença, então eu tinha 2 bebês, né? Então, eu levei esse pessoal todo para Porto Alegre. Foram todos. O Ricardo também. O Ricardo também e minha sogra, né? Porque era um dia... Era de manhã até de noite o congresso, e eram 2 ou 3 dias, agora não tô lembrada. E nesse congresso, eu vi que tinha uma palestra extra, que tinha até que pagar parte de uma profissional chamada Sophie Daran, né, que é uma nutricionista, que eu não conhecia. Tinha ouvido falar algum texto que ela escreveu, mas não conhecia. E me inscrevi, sabe? Parece que era uma coisa que era para ser. Então, eu liguei, Ricardo, eu vou ficar um pouco mais, eu volto de Uber,
porque eu vou ir nessa palestra, que durava lá umas 2 horas a mais, era de noite, assim, já. E ela é uma nutricionista que trabalha, né, nessa linha de comportamento alimentar. Certo. E ela trazia muitas coisas nas suas falas que eu me identificava como profissional, e até então eu não tinha embasamento, né? Então eu comecei a ver, opa, agora eu vou poder cientificamente... E só para te cortar um pouquinho, mas até para a gente entender, isso foi, porque tu fez pós, depois de formar em nutrição tu fez pós, isso foi antes da pós ou depois? Quando eu me formei em 2011, eu já iniciei a pós-graduação em nutrição personalizada. Tá certo. Então, eu finalizei isso em 2012, 2013, e isso foi em 2016. Tá? Nesse meio tempo, claro, eu fiz diversos formação, cursos na área cursos, esportiva, aperfeiçoamento, dentro da área clínica, né? Fiz diversos cursos. E ali, então, eu comecei, dentro desse congresso, a ter um embasamento para minha conduta. Porque às vezes eu sentia que eu fazia isso mais no automático? Na percepção do que da demanda do cliente, né? E daí, baseado desse curso ali, eu fui descobrindo outros cursos e eu fui me inscrevendo em novos cursos, me aprofundando nisso, e em 2019 eu iniciei a minha pós-graduação daí em comportamento alimentar, que daí também para ter essa especialização, mas eu já estava atuando nisso já desde 2016. Então eu sinto que as pessoas, quando elas vêm no meu consultório para mudar a alimentação, elas já vêm com diversos conceitos prévios de outras dietas, de restrições, até um certo receio de iniciar a dieta, porque sabe que vai ser difícil, que vai ser sofrido, né? E eu costumo atender essa pessoa com bastante gentileza, escutar o que essa pessoa tem para me dizer, não julgar, porque, né? Eu também, como nutricionista, vou ter meus momentos que eu vou estar comendo coisas diferentes. Claro, não me julgue se você me encontrar numa pizzaria. Claro, porque, certo. Então, escutar essa pessoa e explicar que tudo bem algumas coisas não serem totalmente conforme está no plano, mas sim, tem princípios básicos que tem que ser seguidos para se atingir um resultado. Claro, claro. Essa questão da personalização, de você personalizar um atendimento, isso é em todas as áreas hoje, né? Falava com o Jeff no programa anterior, a própria Fernanda também, quando você entende o paciente e exatamente o que ele precisa e as diferenças que tem entre cada um dos pacientes ou dos clientes ou, enfim, da pessoa para a qual você está prestando algum tipo de serviço, eu acho que isso, no mundo moderno você personalizar para cada pessoa o tipo de atendimento que ela precisa é o que dá a diferença, né, entre os profissionais que nós temos no mercado, né? Exatamente. Então, como eu estava te falando, o meu cliente vai vir com uma necessidade, seja um emagrecimento, seja a melhora dos perfis bioquímicos dos exames, né? Que hoje em dia tem muito a questão, né? Hoje em dia não, sempre teve, né? Mas devido até ao nosso estilo de vida, a gente vem com muita inflamação corporal, né? A própria obesidade, o excesso de peso é uma inflamação no corpo que é gatilho para diversas patologias surgirem, diversas doenças, né? Aparecerem. Então, eu vou atender e receber esse cliente, entender a demanda dele, e a partir daí eu começo a fazer modificações na sua dieta, né? Percebo se ele está se adaptando àquilo, vou trabalhando novas estratégias. Então, eu acho que isso é um diferencial e eu recebo muito feedback positivo. Que legal, bacana. Porque a pessoa se sente acolhida. Certo. Com certeza. E me diz uma coisa, Leti, como identificar, por exemplo, assim, claro que é um conjunto de fatores, né? Não é só a alimentação, uma dieta equilibrada, é o exercício, mas há como identificar, assim, essa pessoa, ela tá, por exemplo, obesa porque ela não fez exercício, ou por causa da alimentação, é as duas coisas. Quando você vai fazer, por exemplo, a anamnese da pessoa, né? Entender o que está acontecendo com ela e tal, e ela diz, olha, eu só quero cuidar da minha nutrição. Eu não quero fazer exercício. Como é que tu encara isso? Porque tem a pessoa que não gosta de ir para academia, não gosta de caminhar, não tem como cuidar só da alimentação sem cuidar do lado físico, do lado do exercício? Como é que funciona essa questão? Tá. Então, se a gente for considerar... Você acaba sendo uma espécie de uma psicóloga, digamos assim, porque tem todo aconselhamento, né? E vou te dizer que dentro da minha área eu posso ser chamada de terapeuta nutricional. Olha só.
tá? Então, dentre as minhas... das minhas classificações, vamos dizer assim, dá para considerar terapia nutricional, tá? Se você mudar a sua alimentação, eu vou dizer assim que talvez uns 80% do teu problema tu tá resolvendo, né? Inclusive, quando as pessoas vêm para emagrecer, tá? E elas me dizem, Letícia, só que eu não faço exercício. Eu digo, não depende do exercício para emagrecer. Porém, o exercício, ele tem que estar presente na nossa rotina como parte de um estilo de vida, porque esse exercício, ele vai te trazer benefícios como melhoria do teu sono, diminuição da ansiedade, vai ajudar a melhorar os níveis de glicose do teu sangue, entre inúmeros outros fatores que eu poderia ficar citando, né? E uma consequência da prática do exercício é tu ter um gasto calórico que vai contribuir com o teu emagrecimento. Sem dúvida. Mas se eu sinto que a pessoa tem uma resistência em relação ao exercício, e vou te dizer que muitas pessoas têm, eu não vou estar tocando nessa ferida aqui nesse momento ali. Eu acho que não é oportuno estar... Ela já está com ali, talvez com uma certa resistência, né? De ter que mudar a alimentação, talvez com a ideia de que vá se privar dos alimentos que gosta, por exemplo. E eu vou estar dizendo assim, não, mas também tem que fazer exercício. Isso, no acompanhamento, né? Que na minha conduta, geralmente eu vejo meus clientes a cada 30 dias, 40 dias, alguns eu vejo a cada 20 dias, conforme a gente vai sentindo a necessidade, né? Eu vou trazendo novas metas, né? A questão do exercício, a questão da hidratação, que muitas pessoas têm dificuldade de consumir o mínimo de água, né? Então, se trabalha aos pouquinhos, mas a alimentação sendo já ajustada, vou te dizer que uma boa parte do problema tu já vai estar resolvendo. Certo. E como construir, como fazer, ou melhor, quais são os benefícios de uma dieta equilibrada? Você ter uma dieta equilibrada, você regrar a sua alimentação, como construir também essa alimentação, né? Essa dieta. Quais são os benefícios no dia a dia que uma pessoa vai ter quando ela decide regrar, quando ela decide ter uma dieta que realmente seja adequada a um estilo de vida mais saudável? Tá. Então, voltando a falar da pessoa que me procura, ela geralmente vem com o objetivo de perder peso. Principalmente por questões estéticas, tá? Mas quando a gente vai fazer a anamnese, eu já solicito os exames, geralmente as pessoas até já vêm com alguns exames prontos, a gente já vê que tem diversas alterações, muitas vezes o colesterol tá bom, mas a pessoa já tá tomando remédio, tem marcadores inflamatórios importantes que são solicitados nesses exames que a gente já identifica, a pessoa tem um sono leve, se desperta muito, acorda muito cansada, tem problemas de intestino, né, constipação, ou às vezes até um intestino irritável. Então, a pessoa ela vem com diversas queixas que ela nem só se dá conta enquanto a gente está conversando. Certo. Tá? Então, a alimentação, ela vai fazer uma cascata de melhorias, né? O momento em que tu, por exemplo, organiza a alimentação, vamos pensar assim, o que se observa muito no dia a dia? Que as pessoas têm o hábito de comer alimentos mais processados, ultraprocessados. Cada vez mais, né? Isso, que são mais práticos, né? Porque a gente tá na correria. Certo. Às vezes não para preparar um alimento. Então, às vezes, abrir um pacotinho de bolacha é prático, né? Então, a gente começa não precisa tirar. Então, até para acalmar os corações de quem está assistindo, assim, não necessariamente eu tenho que tirar os alimentos que eu gosto. O pão, por exemplo. Né? As pessoas já vêm dizer assim, mas aqui... o pão... A massa. A massa... quando eu como massa, eu perco o controle, né? Então, não precisa tirar. Na verdade, a dieta legal é aquela que você vai manter o que você gosta, mas você vai colocar os outros elementos que estão faltando, que vão te ajudar a ter um equilíbrio de nutrientes, né? Então, geralmente, no café da manhã, se você come pão, com o que eu vou combinar esse pão? Né? Vamos colocar uma proteína nesse pão, vamos colocar um ovo, vamos colocar um queijo, vamos também incluir uma fruta que é super rica em fibras, em nutrientes antioxidantes, vitaminas, minerais, né? E vamos reduzir o açúcar do café
né? Então, a gente vai adicionando elementos que a pessoa não está acostumada, mas mantém aquele alimento conforto. E eu digo que isso é o que dá força para a pessoa continuar, né? Porque ela entende que, ok, então eu não preciso tirar, eu só vou, então, talvez ajustar a quantidade, combinar com outros alimentos, né? Então, construir uma dieta que não precisa ser restritiva e não precisa excluir os alimentos que você gosta, precisa adequar, vai trazer melhorias, desde que, já melhorando o teu sono, tu já vai ter um dia mais produtivo, que provavelmente vai ter mais energia para fazer exercício, diminui tua ansiedade, você vai beliscar menos porque tá menos ansioso, sabe? Então, é multifatorial. E, então, aquilo que muitos pensam de você, bom, eu vou para nutricionista, então, agora eu vou comer menos. Não é bem assim, né? Não significa que a pessoa vai comer muito menos, ou que ela vai fazer uma dieta que vai tirar um monte de alimentos que ela gosta. Não é bem assim, então. Não. Acho que bem longe disso. Tem uma... Só por curiosidade, quantas refeições você orienta para alguém que vai fazer, por exemplo, uma consulta, tá com sobrepeso, ou tem... E quantas refeições a pessoa tem que fazer por dia? Sendo bem direto assim. Olha, Moi, eu acho que não existe uma regra, tá? Uma vez eu recomendava comer de 3 em 3 horas. Tá. Então, aquela nutrição que eu te falei que era quando eu me formei em 2011, tá? Como isso tudo veio mudando, né? Muito, né? Isso, e não tô dizendo que também é errado, certo. Entendeu? Porque depende da pessoa. Tem pessoas que acordam de manhã, e eu acho o café da manhã uma refeição muito importante no dia, mas tem pessoas que não conseguem se alimentar de manhã, ou porque acordam muito cedo, ou porque ficam nauseados ao comer, por questões até de hábito, enfim. Não tem como eu dar uma refeição ali generosa, nutritiva, se ela não vai conseguir realizar aquela refeição. Então, talvez essa pessoa, pelo menos inicialmente, não vai nem precisar fazer o café da manhã. Pode ser que ela vá direto para um lanche da manhã ou para o almoço, né? Então, como é que eu avalio isso? Se eu percebo que a pessoa, por exemplo, exagera no almoço, porque daí ela só come 2 vezes por dia, daí é aquele pratão, e ainda repete, né? O que eu vou pensar? Se eu colocar um lanche um pouco antes desse almoço, vai comer menos. Umas 2 horas antes do almoço, a tendência é que a pessoa chegue na refeição do almoço com uma fome, porque inclusive o estômago dela produz um hormônio chamado grelina, que sinaliza a fome no horário... Como é que é o nome? Grelina. Grelina, não que sinaliza a fome na hora que a pessoa habitualmente come. Então, entendi. Ela vai chegar no almoço com fome, mas com uma fome mais controlada, não uma fome animal, né? Porque se tu tá com fome... né, é um instinto, tu vai querer comer, e não assim uma saladinha, tu vai querer comer uma coisa que te dê energia, né, um pratão de massa. Mas se eu fizer um lanche, umas 2 horas antes do almoço, eu vou chegar no almoço com uma fome, mas eu vou conseguir servir uma salada, colocar a minha porção de massa, colocar uma proteína junto, comer devagar, né, de tarde a mesma coisa. Se eu chego à noite e devoro uma refeição, ou chego já abrindo a porta dos armários, buscando comida, porque, né, tô com muita fome. Se eu fizer um lanche à tarde, talvez isso melhore. Então, eu sempre vou testar, né, vamos tentar colocar um lanche. Se a pessoa disser, Alice, eu ainda tô com dificuldade, a gente vai pensar numa nova estratégia, mas geralmente ajuda bastante. Então, não tem uma regra, tá? Se tem que fazer 5 refeições por dia, mais ou menos. Depende muito de que horas começa o dia dessa pessoa e de que horas vai terminar esse dia. Certo, tá? Claro. Mas eu diria assim, tá? Se você consegue fazer um café da manhã bem nutritivo, dar um bom dia para o corpo, é importante, tá? Almoço e janta. As básicas, né? Isso, e talvez incluir 2 lanches. Entre café da manhã e almoço, e entre o almoço e a janta, os lanches. Talvez seja interessante, mas não necessariamente uma regra. O lanche não é um X salada no meio da tarde, né? Não. Tá certo, para dar uma enganada. Isso, Enganada, assim, falando de uma maneira mais direta. Mas eu vou te dizer assim, ó, Moisés, que muitas vezes eu vou estar prescrevendo para uma pessoa à tarde um sanduíche bem reforçado. Entendi. Sabe? E tem pessoas que eu vou dar uma fruta e umas castanhas. Depende muito da fome daquela pessoa. Hoje mesmo eu estava elaborando um plano alimentar de uma cliente que trabalha das 5:30 da tarde às 10:30 da noite, numa academia, tá? E ela me mandou mensagem, eu estou sentindo bastante fome entre o lanche antes de ir e a janta dela, que é lá no meio da noite.
Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que ajustar algo ali para tentar amenizar isso, porque se ela fica com fome, a tendência é que ela belisque é grande, e a tendência é que ela coma muito na próxima refeição também é grande, e a gente não quer isso. Claro, né? com certeza. Então, é muito individual. Então, a gente pode dizer assim que aquela história de que, bom, eu vou para nutricionista, a nutricionista vai cortar tudo que é massa, tudo que é bolacha, tudo que é biscoito, açúcar também eu não vou poder comer mais nada. Isso é uma espécie de um mito, diria. Porque, na verdade, é bem como tu falou, pode, mas moderadamente, né? Enfim, não sei se é bem isso, né? Então, tem linhas da nutrição e da própria medicina que trabalham com alimentação que são mais rígidas, tá? Que defendem retirar glúten, retirar lactose, retirar açúcar, porque, de fato, esses alimentos podem ser mais prejudiciais, mais inflamatórios, tá? Mas eu costumo dizer o quê? Que se tu não tem nenhuma intolerância, nenhuma alergia, não existe uma necessidade real de tu estar retirando esses alimentos, principalmente se tu gosta de consumi-los, tá? Porque o que vai fazer diferença dele, por exemplo, te inchar, o glúten inchar mais, né, o leite trazer um desconforto intestinal maior, é a tua exposição, é tu comer em todas as refeições o mesmo tipo de nutriente, tá? Mas se tu comer, por exemplo, um pãozinho de manhã, de meio-dia comer uma batata e de noite comer uma abóbora, por exemplo, são fontes de carboidrato, sim. Mas diferentes, tu não vai ter um excesso de glúten na tua dieta, então não tem necessariamente que retirar. E o carboidrato em si, que as pessoas, né, acabam já vindo com aquela ideia de que tem que estar cortando o açúcar também, porque se eu começo a comer um pedaço de chocolate, eu não consigo parar, eu como a barra inteira. Isso é muito da restrição que a própria pessoa se impõe, né? Tem uma frase na nutrição comportamental que diz assim, ó, que toda restrição gera uma compulsão, né? Então, se eu entendo que eu não posso comer um alimento, eu vou ter um desejo por ele muito maior, e a chance de eu perder o controle ao consumi-lo é muito grande. Então, o que eu vou entender? Que eu vou ter escolhas, né, mais razoáveis ao longo da minha semana, que é na minha rotina, né? Então, as minhas escolhas cotidianas têm que ser mais adequadas, que é o que eu vou estar orientando. E dentro de um contexto, por exemplo, assim, se eu estou num aniversário e eu quiser comer uma fatia de torta, de bolo recheado, eu acho que esse é o momento de eu comer uma fatia. Tu entendeu? Eu não preciso também comer, repetir, mas isso aí, né? Levar um pedacinho para casa. Isso, que daí entra a questão não digo compulsão, né? Mas do comer excessivo, tá? Como se fosse a última vez. Bom, eu vou comer hoje o máximo que dá, porque amanhã eu não posso mais. Mas assim, se eu entender que eu tô num contexto de comer, estou numa pizzaria e eu vou comer pizza, né? E depois, no dia a dia, eu não vou estar comendo pizza como escolha para uma refeição, eu acho que é adequado, sabe? Então, o que eu oriento o meu cliente geralmente? Eu passo o plano alimentar, eu nem chamo de dieta, tá? Porque dieta já remete a algo rigoroso, algo muito... a regime, né? Que estou de regime. Antigamente era o regime, né? Tô em regime. Exatamente. Então, eu entrego o plano alimentar para o meu cliente e eu digo assim, ó, esse plano é o que você vai praticar todos os dias, de segunda a segunda. Porque o nosso corpo, ele não tem um dia de folga para enfiar o pé na jaca, como as pessoas dizem, para o dia do lixo, né? O nosso corpo, ele funciona igual todos os dias, então tu tem que ter uma constância para ele responder legal. Mas se, porventura, você tiver um evento, né? Naquela refeição, você se permita, né? A comer o que tá ali, né? Podendo ser moderado, fazendo escolhas, comendo devagar, né? Mas principalmente aproveitando aquele momento e não comendo aquilo com culpa. Entendeu? Isso aqui vou engordar. Ai, meu Deus, eu não deveria, estraguei tudo. Não. Coma, aproveite e na próxima refeição volta para tua alimentação. Certo. Né? Eu tava aqui pensando, tu imagina você tá no evento e a Letícia, tua nutricionista, tá junto no evento. A Letícia tá aí, então não vou comer nada disso. Até porque tu também deve ter também os teus dias assim, que tu diz, bom, hoje eu vou comer isso porque eu gosto e tal, né? E vou te dizer assim... De uma maneira normal, né? Eu tenho uma relação muito boa com a comida, tá? Já tive minhas questões mais na adolescência, com alimentação, mas, enfim, com terapia e a maturidade, né, a gente vai
curando algumas coisas. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente falar. A gente tem que ter uma boa relação com a comida. Certo. Porque as pessoas não têm uma boa relação com a comida, né? Elas já vêm cheias de restrições, cheias de angústias, né? Porque elas, inclusive, vão em diversos nutricionistas e cada vez elas trazem mais bagagem negativa. Então, eu acho que quem me encontrar vai ver eu comendo como qualquer pessoa, né? Inclusive, é muito bom, né? Poder comer coisas diferentes. E, inclusive, eu encontro... Porque, assim, ó, se for pensar de 2011 para cá, eu até poderia ter puxado minha lista de clientes, mas eu já atendi provavelmente, assim, em torno de uns 2.000 clientes ou mais. Poxa vida, tá? bastante. Eu fiz um cálculo há uns anos atrás, eram 1.500, agora já deve ter passado bem Tu disso. chega a fazer uma avaliação, assim... quantos desistiram, quantos não seguiram, quantos estão hoje seguindo aquilo que foi dito lá atrás. Tu tem esse acompanhamento teu guardado? Tu não faz muito isso? Assim, por exemplo, Moisés começou e desistiu, não veio mais. Esse tipo de coisa aí. Eu não tenho não faço um balanço nesse sentido, tá? Eu sempre guardo as fichas dos meus clientes, tá? Então eu tenho as fichas lá de 2011, né? Eu tenho eu digo arquivo morto, né? Que eu deixo ele lá porque a tendência da pessoa retornar é muito grande, certo, tá? Entendi. Então, assim, numa média, eu vou dizer assim que é claro que é bastante variável, tá? Sazonal, dependendo da estação do ano, mais perto do verão, inverno, mas eu faço numa média, assim, vou te dizer, mensal, de 70 a 80 atendimentos, tá? E eu vejo meus clientes mensal, a cada 45 dias, então, ativos, eu vou ter ali uma média, agora eu não sei te dizer, mas de 100 a 200 clientes, tá? Isso é considerável. Tem aqueles que já tiveram alta, vamos dizer assim, que já finalizaram seu acompanhamento e não precisam mais, né, nesse momento da minha orientação. Tem aqueles que simplesmente, por alguma questão, desistem, tá? Mas eu vou te dizer que assim, um número bem significativo de pessoas retorna, tá? Depois de anos, assim, né? Porque às vezes não era o momento, lá atrás... e assim, ó, e tudo bem, sabe? Eu acho que quando tu tá pronto e disposto, tu pode tá retomando, recomeçando, não é vergonha. Certo. Sabe? E, Leite, tem algum alimento assim que se tu pudesse cortar da dieta de qualquer pessoa? Alimento, bebida, refrigerante, por exemplo, né? Que tu indicaria assim, esse não é um alimento que eu indico para a pessoa comer em nenhum momento da vida. Tem alguma que alguém chega e te pedir assim, o que que eu não devo mais ingerir na minha vida? Tá. Isso é uma pergunta bem difícil, porque pensando numa nutrição de comportamento alimentar, de não era para vir aqui só coisinha fácil, aí fica muito... Então eu vou te dizer assim, ó, primeiro considerar se a pessoa tem alguma restrição. certo. Por alguma, como eu falei, claro, alguma doença, coisa que ela não possa mesmo, isso aí, né? então daí o alimento que ela não pode vai ter que ser cortado, sim. né? Eu atendo, por exemplo, tenho hoje ativa uma cliente que tem doença celíaca, ela não pode consumir glúten. De jeito nenhum. Então, a gente vai ter que buscar alternativas à farinha de trigo, porque senão ela tem diversas reações, tá? Mas eu te diria assim, ó. Um alimento que eu digo para a pessoa não consumir é margarina, porque é uma gordura... Nenhum tipo de margarina. Daí eu sugiro manteiga, tá? O que eu também sou bastante taxativa é o açúcar de adição. O que é isso? É tu adoçar o teu café, adoçar o teu chá, adoçar o teu suco. Então, esse açúcar que tu pode evitar, porque tu imagina que se tu, todo dia, tomar 3 cafezinhos, e cada cafezinho tiver 5 gramas de açúcar, que é um sachêzinho, tu vai ter 15 gramas de açúcar por dia nesses 3 cafés. Dá praticamente meio quilo de açúcar no final de um mês, que tu não percebeu que tu consumiu. Fora os outros alimentos que já têm açúcar adicionados a ele, o que né? tu pode evitar, então assim, tentar trabalhar essa questão, mas assim, eu não vejo uma necessidade de dizer assim, ó, nunca mais consuma refrigerante. Com certeza eu não vou te prescrever refrigerante nem o zero, tá? Porque ele é um alimento que, quando tu for lá olhar nos ingredientes, tem uma tabela imensa. Então, quanto mais ingredientes tem, tu sabe que aquilo ali menos nutritivo é, tá? Então, eu não vou prescrever refrigerante, mas eu vou dizer assim, ó, bom, se tu for numa festa, ou vai comprar um hambúrguer,
E daí a pouco, mas é que com hambúrguer eu gosto de tomar um refrigerante. Eu vou dizer assim, bom, então tu compra uma latinha pra te consumir a menor porção possível e deu. Né? Não deixa ali refrigerante na tua casa, porque se tiver a tendência de tu consumir é grande. Então, assim, é difícil dizer assim, algum alimento que eu vou dizer nunca mais coma. Porque eu não sei em que circunstâncias a pessoa vai estar ali, se vai ter algum evento, alguma... Né? E daí seria mais uma restrição e restrição gera desejo pelo alimento. Certo. Entendi. Tá? Não, a curiosidade foi, por exemplo, você deu um exemplo ali da questão da margarina, né? Algumas coisas que são mais assim, digamos, que vão te prejudicar mais. Você falou a margarina, o próprio refri também, né? E olhando pelo outro lado, se tu pudesse indicar, assim, alimentos que são muito nutritivos e que devem ser incluídos em qualquer dieta. Por exemplo, as frutas, os legumes, que tipo de fruta, que tipo de legume, as nozes, as sementes, que tipo de alimento tu recomendaria para incluir numa dieta? Que assim, necessariamente seria bom a pessoa ter todo dia. Mas é o legume. Mas eu não gosto de tomate. Então, o que eu poderia colocar no lugar, sabe? Esse tipo de coisa. Tá. Então, o que tem que ter no dia a dia, o que não pode faltar na dieta diária, tá? Os alimentos mais vegetais, tá? Eu gosto muito de usar e mostrar para o meu cliente, eu tenho lá um arquivo no meu computador da pirâmide da dieta mediterrânea. Tá? A pirâmide alimentar, né? Aquela pirâmide que dá em níveis o que tu deve consumir mais e o que tu deve consumir menos, né? Então, o que tá na base é o que tu consome mais e o que tá no topo é o que tu vai consumir menos, tá? Então, a pirâmide da dieta, da dieta mediterrânea, ela que é uma dieta super anti-inflamatória, super protetora cardiovascular, né? E naturalmente, tu tendo uma dieta mais anti-inflamatória, tu vai trazendo outros benefícios pro teu corpo, não só para questão cardiovascular. A base dela são os alimentos mais vegetais, então frutas e verduras, sementes oleaginosas, então que são ricas em ômega 3, que são, né, uma gordura anti-inflamatória, além de selênio, zinco e outros minerais. Feijões, os alimentos mais integrais, então um pão mais integral, né, que tem mais isso fibra. Tudo está na base da tudo pirâmide. Isso está na base. Azeite de oliva, ervas, especiarias, então temperos naturais. Deixa eu ter uma curiosidade. Se a pessoa quisesse se alimentar só da base da pirâmide, ela poderia? Ali tem tudo que ela precisa em termos nutritivos para a dieta dela diária? Ou daí, não? assim, ó, mais ou menos. Talvez o que poderia ser implementado, então, seria uma fonte de proteína. Certo, né? Aí puxa Porque, claro, os feijões ali, os grãos, eles acabam tendo um pouco de proteína, tá? Mas talvez não vai suprir a tua necessidade, porque a proteína ela é um nutriente construtor, é importante para tua musculatura, para os teus tecidos, né? Inclusive para o controle da tua glicemia, para o teu processo de emagrecimento. Certo. A proteína ela é um elemento bastante termogênico, digamos assim. Então, teria que ter uma fonte de proteína. Dentro desta pirâmide alimentar da dieta mediterrânea, a proteína mais recomendada são os peixes e frutos do mar. Está numa categoria acima da base. Isso aí. Logo acima? Muito acima? Logo acima, isso aí. Daí depois vem ovos, queijos, laticínios, né? Frango. E por último, tem doces e... Carboidratos? Não. Não, doce mesmo. E carne vermelha. Carne vermelha, olha só. E aqui na nossa região, principalmente, a gente tem pouco hábito de peixes e frutos do mar, porque a gente está numa questão geográfica, né, que não favorece muito o consumo, e a própria cultura da gente comer mais churrasco, né? Alimento mais gorduroso, o azeite também, né? Eu acho que o azeite de soja. Isso aí, óleo de soja. Óleo de soja, isso, né? Que daí... daí, então, inclusive, se quer uma dica, eu vou sempre orientar meu paciente a usar azeite de oliva, inclusive para cozinhar. Fritura. A fritura, não vai dizer, não, fritura não. Aquela fritura de imersão, tipo, sim, fazer um pastel. Um assado, tipo né? O pastel, daí eu digo assim, tá, sei lá, frita com azeite, com óleo normal, porque é uma coisa muito eventual, né? Não é, vai ser uma coisa assim... Tu vai recomendar pra pessoa evitar a fritura, na verdade. Né? Mas se for fazer... vou fazer um bife, vou refogar uns legumes, né? Porque não tem problema tu aquecer o azeite de oliva, que às vezes já
que se questionou muito, assim, É não verdade. perde, não satura, não perde propriedade. Não. Então, claro que ele in natura vai ter mais benefícios, mas ele tem uma estabilidade boa a uma temperatura mais alta. Então, o que tem que ter numa dieta? O que se recomenda? Umas 3 porções de fruta por dia, tá? E ela pode entrar no café da manhã e nos lanches, por exemplo. Naqueles intervalos. Mas tem gente que come na salada, nas refeições principais, e tudo bem. Até porque, por exemplo, assim, o abacaxi e o mamão são super digestivos, são super benéficos até para comer pós-refeição. Então, as frutas, e sempre variar para obter mais nutrientes diferenciados. E, se puder, preferir as frutas mais da época, que vão ter mais nutrientes, estão mais em conta também. Certo. E se puder ser uma fruta mais orgânica, mas enfim, não consigo a orgânica, não consigo a da época, é importante consumir, né? Eu acho que o benefício maior é tu estar consumindo, tá? Salada, então vegetais, legumes e verduras. Quando eu falo salada, as pessoas dizem, mas alface. Não, salada é as verduras, os legumes, tudo, tá? Eu faço assim com as mãos, tá? Uma porção de salada no almoço e na janta seria o ideal. Só consigo no almoço? Ótimo. Mas se conseguir almoço e janta, às vezes tu pode colocar dentro do sanduíche, né, uma salada, fazer no meio do omelete, colocar alguns legumes. Enfim, então, frutas, verduras, e cada refeição que tu for realizar tem que ter uma fonte de proteína. Ovo, carne, iogurte, leite, os grãos, né? Tu consegue ter... Existem proteínas também, que se tu não atinge com o alimento ou não tem acesso a um alimento, até um suplemento, né? Como os whey protein ou alguma proteína em pó, né? Então, é importante ter proteína em todas as refeições. Entendi. Tá certo. Olha só quanta dica importante, bacana e legal, né? Uma outra coisa que é importante a gente desmistificar. Ir para nutricionista e estabelecer uma dieta balanceada diária não quer dizer que você vai gastar mais para se alimentar. Ou a pessoa, a tendência é, aumentou meu gasto porque agora a minha dieta é diferente, eu tenho que regrar, eu tenho que comprar coisas que antes eu não comia. Tem isso também, normalmente adiciona um valor que a pessoa vai gastar mais por comer coisas diferentes, ou também se tenta ir mais ou menos conforme o orçamento da pessoa? Como é que funciona isso? Eu acho que sim, né? É possível avaliar as condições financeiras da pessoa, mas eu vou te dizer que, no geral, talvez a pessoa gaste menos comendo saudável, porque olha a base da pirâmide alimentar que eu falei pra ti. Pois é. Né? É aquilo que tu vai lá até no sacolão, aquelas fruteiras assim que tem aqueles preços especiais, tu vai encontrar uma boa parte da tua alimentação, né? Os alimentos, sim, eles estão hoje em dia com um valor um pouquinho, até as próprias frutas estão mais caras, mas isso é uma questão não só daqui, né? Eu acho que todo mundo tá assim, mas olha, posso te dizer assim com convicção que não vai custar mais. Isso é importante a gente comentar, né? Às vezes a pessoa diz, mas o pão integral ele é mais caro que o pão normal. Mas, claro, daqui a pouco outros alimentos vão ser muito mais baratos do que, como você falou, comprar um salgadinho, comprar aquelas torradinhas temperadas, comprar, enfim, e o refrigerante que a gente falou aqui, né? E a água nisso tudo, a hidratação diária que a pessoa tem que ter. Porque não é só alimentação, né? Se hidratar bem, se hidratar muito, como é que funciona? Quanta água eu tenho que tomar por dia? Qual é a melhor hora de tomar água? Posso tomar 1 litro de uma vez só? Tá. Isso é outra questão que as pessoas têm muita dificuldade, tá? Parece uma coisa tão simples, pega um copo d'água e toma, né? Só que a pessoa esquece, sede, ou tá ali tomando chimarrão, que já vamos falar sobre isso, né? Tá ali tomando chazinho, tá ali né? Às vezes tá com sede e vai lá e come alguma coisa e passa que não toma água o dia inteiro. Existe um cálculo, tá? Que a gente faz baseado no peso da pessoa. Tá? Então, tu pega o teu peso e multiplica por 35 ml. Né? Então, seriam 35 ml por quilo. Então, vai fazer um cálculo lá. Vamos dizer, uma pessoa de 100 quilos teria que consumir 3,5 litros de água por dia. Tá? Mas se a pessoa toma 1 copo por dia e tem que tomar 3 litros, ela vai começar tomando 2, vai aumentando para 3. Né? Então, tu vai aumentando gradativamente para isso entrar na rotina. A água ela é importante porque... ela tem função, imagina, o nosso corpo o maior percentual dele, do seu peso, é água, tá? Então, até para questões cognitivas estarem funcionando adequadamente, precisa ter a hidratação básica,
tá? Para musculatura, para diversas funções. Para o rim, é para fazer a limpeza do corpo, tá? Então, assim, ó, às vezes eu dou dica para as pessoas. Não consigo com o sabor da água, que não tem sabor no caso, né? Mas eu digo, de repente coloca ali umas ervinhas, água saborizada, água saborizada que ela água com açúcar não, né? Não, água com açúcar não. Água com... Olha, na infância, quanta gente passou a infância. O pessoal usava para acalmar, né? Pois água com açúcar. 3, 4 colheres de açúcar. Quanta coisa a gente aprendeu e teve que ressignificar agora depois de anos, né? Pois é. E, enfim, então dá para saborizar a água, mas não pode ser substituída por chimarrão, por chá, que são bebidas que são importantes, porque também nos fornecem muitos compostos bioativos que trazem benefícios para a saúde. Se fosse dizer que era para cortar o chimarrão, ninguém ia assistir o podcast nunca mais. Super antioxidante, vários chás também, sem né? açúcar, tá? Sim, claro. Sem açúcar. Então, só que ele não substitui, né? Precisa ter o chimarrão e precisa ter o consumo de água, tá? E também sucos, né? Mas eu tomei suco. O suco, sim, ele vai te trazer uma hidratação, ele vai te trazer, inclusive... De preferência natural, né? Sim. Sem açúcar. Sem açúcar, exatamente. Só que ali, quando tu faz um suco de laranja, o que sobra nesse suco, né? Ele vai ter basicamente a parte mais do açúcar da fruta, né? E num copo, quantas laranjas que tu precisa espremer, né? Então eu sempre estimulo mais a pessoa a comer a fruta, que daí tu come com o bagaço, com a fibra, com ela integral, né? Que é importante, né? A fibra da fruta, né? Inclusive o que dá pra comer Muita gente, a maior parte das pessoas que conheço tem aquela coisa, né? Você mastiga o bagaço, joga fora e só fica com o suco, né? Isso aí. E fora que, assim, se a pessoa quer emagrecer e eu tomar lá um copo de suco de laranja no almoço, isso vai ser bem saudável. Porém, vai te gerar ali umas mais de 100 calorias que tu poderia estar economizando. Então, uma aguinha com limão espremido, né? Mas o importante é a pessoa ir aos pouquinhos acostumando a consumir mais água, né? Não precisa necessariamente ir para o ideal. E tu comentou, tomar toda de uma vez. O ideal é ir ao longo do dia consumindo, né, esse volume de água necessário. Tá certo, tá bem. É muita dica importante aí. E com relação às intolerâncias, lactose, intolerância a glúten, a questão do leite, do trigo, né? O que tu orienta, assim, para a pessoa substituir? Por exemplo, a pessoa que te procura e ela tem intolerância à lactose, não pode nada de leite. O que ela pode substituir? No glúten também, o que dá para usar para substituir esses alimentos? O mercado, ele evoluiu muito nesse sentido, né? Há anos atrás eu tinha bastante dificuldade de calcular uma dieta, por exemplo, sem glúten, sem lactose, porque não se tinha muita opção, né? Mas simplificando a orientação, né? Se eu não posso consumir glúten, eu vou ter que consumir qualquer produto que seja feito com uma farinha diferente da farinha de trigo. Então, farinha de arroz, farinha de milho. Nutricionalmente, esses alimentos, esses substitutos, eles substituem tranquilamente. Sim. É. Não digo talvez em sabor, sim, que às vezes claro. A gente tem assim, um pão cacetinho, um pão francês, que a gente tem aquele cheirinho lá, né? Talvez ele não vai ter o mesmo gosto do pão que é feito com farinha de amêndoas. Entendi. Mas ele vai ser um substituto. Porém, você não vai consumir um alimento sem glúten achando que ele é light. Esse é sem glúten, então dá para comer à vontade. Porque ele tem calorias, tanto quanto o outro. Então, você, para se manter numa composição corporal, tu precisa ter uma média ali de quantas calorias tu vai consumir no dia. Se tu consumir demais, mesmo o alimento sem glúten, mesmo o alimento sem lactose, você poderá ter um prejuízo com o seu, né, ganhar peso, ganhar gordura corporal, né? Mas, no geral, é substituir as farinhas, né? Então, você pode fazer o seu alimento com uma farinha sem glúten ou... Hoje tem muitas empresas e lojas que vendem produtos já nesse sentido. E do leite, tu vai ter que usar ou um leite que é adicionado, um produto lácteo, né? Que é adicionado a lactase, que é a enzima que digere o açúcar do leite, né? Então, um produto sem lactose. Ou tu vai usar um leite vegetal. Uma bebida vegetal, que tem um gosto bastante diferente. Leite de soja? De soja, leite de amêndoas, leite de coco, tem leite de arroz,
né? Que são bebidas vegetais, chama de leite, mas é uma bebida vegetal, né? Certo. Que pode ser um substituto. O mundo evoluiu muito, né? Inclusive para a questão alimentar, porque mesmo a questão do açúcar, né? Investiu o açúcar, aí veio o adoçante. E hoje em dia tem uma série de açúcares que você pode usar. Demerara, é isso? Demerara. É diferente, já ajuda também a, digamos assim, bom, não vou consumir aquele açúcar processado, açúcar cristal, branco, refinado, vou consumir esse. Ajuda também. Então, porque tem aquela história, né, Leti? Mas então agora o açúcar demerara eu posso caprichar nas doses porque é diferente. Isso é saudável. Na verdade, o açúcar demerara, ele fica entre o mascavo e o branco, o cristal. Ele é menos processado, digamos? Um pouquinho menos processado, tanto que ele tem aquela cor mais marronzinha, né? E o açúcar mascavo é o mais integral, digamos, é o que vai ter mais nutrientes, tá? Porém, ele continua tendo o mesmo impacto na tua glicemia. Então, se você é uma pessoa que quer controlar a glicose no seu sangue, tá ali num nível de pré-diabetes ou tem diabetes, você vai ter que ter o mesmo cuidado com esse açúcar, tá? Eu não quero engordar. Eu também vou ter que ter cuidado com esse açúcar porque ele vai ter o mesmo efeito de calorias, né? É importante que a gente fale isso. Eu já vi várias pessoas. Mas eu agora substituí o açúcar cristal ou refinado muitas pessoas, pelo demerara, que é muito mais saudável, mas continuo usando a quantidade igual de açúcar ou mais por achar que aquele ali não vai te prejudicar ou é menos prejudicial, né? Então tem que pesar bastante. Se fosse me pedir qual que tu me indica, eu diria, então uso mascavo, mas assim mesmo, de qualquer maneira, com bastante moderação, tá? E às vezes tu comentou dos adoçantes, então tem muitas opções de adoçantes mais artificiais, que eu totalmente, isso é uma coisa que eu diria para te não utilizar, que tu me perguntou antes algum alimento que tiraria da dieta. É por isso que é importante a gente, eu falo da importância às vezes de nós trazermos profissionais que nem tu, para falar sobre isso, porque as pessoas têm uma ideia muito errada. Adoçante, bota lá 50 gotas de adoçante no café achando que não vai prejudicar. Então, eles... Stevia é uma marca ou é um tipo de adoçante? Tipo de adoçante também. Então, muita gente usa stevia, então, né? Assim, se tu vai me dizer, então, mas assim, eu preciso, assim, para fazer essa transição de retirar o açúcar, eu quero tirar um pouco de calorias, tu me indica algum adoçante? Eventualmente eu vou te dizer, então, assim, usa o stevia ou aqueles xilitol, eritritol, que são os adoçantes mais naturais, vamos dizer assim, que parece que são menos maléficos, tá? Mas não que trazem benefícios. Então, e outra, você vai estar tirando o açúcar, mas vai estar ainda adoçando o seu alimento e tu vai continuar com aquele paladar pro doce, né? Então, tu não vai estar aprendendo a sentir o gosto do alimento. Se eu tiro o açúcar do café e ponho um adoçante, eu ainda vou ter essa memória. O açúcar, o doce. Isso aí. Então, o ideal é retirar para te aprender a sentir o gosto do alimento, porque o adoçante, ele só vai estar mascarando ali, né? Isso aí, então... Tu sabe que quando eu consultei contigo lá atrás, uma das primeiras coisas que você me disse foi com relação ao café. Tira o café tira o açúcar do café. Já faz um ano eu nunca mais coloquei açúcar no café. E a gente acostumou lá em casa a tomar café sem açúcar. E é justamente isso que você falou. Você passa a sentir o gosto do café. E depois que você acostuma, não quer mais saber de açúcar no café. E quanta gente que eu vejo adotando isso de não mais usar açúcar no café. Né? É isso aí, tu adapta o teu paladar e para muitas coisas, não só para o café. Né? E quando tu vai consumir um alimento adoçado, você já na hora até sente que não é mais tão gostoso aquilo, porque é muito doce, enfim, tu não tem o gosto do alimento de verdade. Então, é uma questão de tu sair da zona de conforto, né? Então, assim, não, eu vou provar o café sem açúcar, usando o café como exemplo, e eu tenho que insistir, né? Não adianta eu querer uma vez tomar sem açúcar e achar que já vou estar acostumado. Não, é assim, processo, né? Com certeza. Assim como tudo, né? Na alimentação, no exercício, na questão profissional, se eu não, né, fizer trilhar um caminho ali, né? Insistir, errar, acertar, né? Me permitir vivenciar aquilo ali, eu não vou provavelmente ter sucesso. Então tem que dar o primeiro passo. Falamos do açúcar, falamos dos carboidratos e o sal. E o sal? Eu não sei te dizer em dados como é que está o consumo médio
do brasileiro, por exemplo, mas sempre foi um consumo bem maior do que o recomendado, tá? O sal, ele é necessário, a gente precisa, né, para fazer uma regulação no nosso corpo, a gente precisa do sódio. Mas o excesso pode trazer malefícios, né, como o clássico que a gente conhece, né, a hipertensão, problemas renais, retenção de líquidos, né? Então, a recomendação é caprichar nos temperos naturais, salsinha, alecrim, orégano, pimenta. Pimenta, eu ouvi dizer pimenta, substitui, põe mais pimenta. Cúrcuma, que é um dos melhores anti-inflamatórios que tem, né, naturais. E daí tu vai ver que a necessidade do sal é menor, né? Então, moderar é importante, tá? Isso, volto a dizer, especificamente para a população em geral. Pessoas que têm alguma questão patológica, assim, que tem que retirar o sal, daí é outra conversa, tem que tirar. Mas, no geral, reduzir e usar muitos temperinhos naturais, e não tô falando para usar aqueles temperos, aqueles caldos prontos, sabe? Aqueles temperos também em pó. É puro conservante puro ali, conservante, né? E muito sal, muito né? sal. Dentro desse tempero. Porque esses temperos naturais, inclusive, se encontram na base da pirâmide alimentar da dieta mediterrânea. Vocês vejam que para tudo tem solução, basta ter um pouco de força de vontade e buscar o acompanhamento de um profissional que possa orientar para essas coisas, né? Questão de saúde mental. Aonde que os alimentos auxiliam, por exemplo, na questão da saúde mental? Questão de uma ansiedade, de uma depressão. Tem isso do alimento interferir diretamente nisso ou trazer melhorias para a pessoa, se alimentando melhor, sentindo diferenças na questão da saúde mental? Sim, né, de diversas maneiras, né, se a gente for pensar no funcionamento do nosso cérebro, né, daria para entrar em questões mais, como é que eu posso dizer, com palavreado mais difícil da gente estar trabalhando aqui, né, mas tu diminuindo a inflamação no teu corpo, né, com alimentos mais anti-inflamatórios, a tendência é que tu tenha essa melhora também a nível emocional, a nível neurológico, por exemplo, né? A gente sabe que diversas patologias, até mesmo Alzheimer, né, que tem acometido muitas pessoas, às vezes até cada vez mais jovens, assim, doenças neurodegenerativas têm a ver com inflamação, né? Que daí começa a ter um problema de conexões, né? E tu acaba tendo essa demência, esse problema que vai mais do que a ansiedade, né? Eu digo assim, um problema neurológico, sem dúvida. Né? Mas sim, às vezes um estado mais ansioso, um estado mais depressivo, pode ter a ver, inclusive, com deficiências nutricionais. Certo. Né? Tu vê, né? Porque o ser humano, na sua grande maioria, ele cuida do cabelo, ele cuida da pele, ele cuida da unha, ele cuida do que ele vai vestir, ele bota a melhor gasolina no carro, vai procurar o melhor óleo para o motor. E o alimento, aquilo que entra dentro do organismo, muitos não estão nem aí, né? Os excessos que a pessoa não tem com o seu corpo, com a aparência externa, ela tem justamente com aquilo que ela mais devia cuidar, que é a questão interna, né? É o que a gente vê muito disso, né? E a questão óssea, vitamina D, alimentação, para a questão óssea, por exemplo, uma osteoporose, para prevenir. Eu não tenho, nunca senti nada, mas pode ser que com o tempo vá desencadear, né? Como é que se dá isso? A tendência, com o passar dos anos, a gente possa estar entrando num estado mais de osteopenia, que é perda óssea, ou osteoporose, principalmente mulheres, tá? Mais do que homens, mulheres, por causa das questões hormonais também. O que é importante para isso, tá? Pensando na nutrição, né? Porque tem a questão que é importante você se manter ativo, tem toda uma questão que daí não é da minha área, né? Ter uma rotina de exercícios antes de que esse problema de fato apareça, né? É importante. Mas na nutrição, o consumo de
alimentos fontes de cálcio, né? Então, o clássico que a gente conhece, leite e derivados, alguns vegetais verdes, né? Que são fontes de cálcio. E o consumo da vitamina D, eu acho que tu comentou, né? Porque não é normal, mas é comum a gente ter a vitamina D em níveis muito abaixo do mínimo, tá? E a pessoa não se dá conta, né? Não, porque ela só vai saber isso quando ela fizer um exame. Ela até às vezes tem alguns sintomas, às vezes, porque se confundem com outras coisas, que até às vezes um cansaço, sabe? Que pode ser um imunidade mais baixa, né? A vitamina D é reflexo direto da imunidade, né? Sim. Só que como é um sintoma muito genérico, tu não vai dizer assim, é por causa da vitamina D. Tu só vai descobrir quando tu fizer um exame. Hoje em dia eu acho que tá bem mais comum, né, a solicitação desse exame. Tá? Então, por que a vitamina D ela é importante? Porque é ela que, digamos, carrega ou facilita a entrada do cálcio no osso. Né? Então, se eu tenho uma vitamina D baixa, eu até posso ter cálcio circulante, mas eu não vou encaixar ele lá onde ele tem que ser encaixado. E a vitamina D, basicamente, né, a gente encontra também em alguns produtos lácteos e peixes, mas é bem difícil a gente conseguir melhorar a vitamina D com a alimentação. A vitamina D, a absorção, a produção dela se dá com a exposição ao sol. Né? E a gente, principalmente aqui na nossa região, né? Talvez quem vive mais em litoral, locais mais quentes, está mais exposto ao longo do ano, mas a gente passa, acho, uns 9 meses do ano mais escondidos, né? Às vezes até vai dar uma caminhadinha no sol, mas tá com manga, gola, touca. Eu, por exemplo, eu não posso pegar sol, né? Porque a pele é muito clara e aí tem a questão dos raios que podem... Então, tem isso, né? Tem horários mais recomendados para estar se expondo, né? Horário mais cedo de manhã, né? Às vezes uns minutinhos, até num horário mais de pico, mas assim, 10, 15 minutinhos. Então, tem que ter essa exposição ao sol. E então, no caso, como a gente às vezes não consegue por via do sol, se faz a suplementação via cápsula, né? E vai acompanhando os níveis de vitamina D para, além do benefício ósseo, que tu me questionou, né? Da osteoporose, por exemplo, benefícios para a imunidade, benefícios musculares, benefícios antioxidantes inúmeros, né? Que a vitamina D, num nível adequado, e lembrando, se não custa a gente lembrar, isso todo mundo lê, todo mundo vê, todo mundo ouve, mas não dá para sair indo em farmácia e comprar qualquer suplemento alimentar e botar para dentro achando que vai estar fazendo uma grande coisa, né? Sempre tem que buscar um profissional, alguém que dê orientação, porque daqui a pouco a pessoa está colocando para dentro algo que ela nem precisa, que vai dar um excesso daqui a pouco, né? Sim, da suplementação de alguma vitamina. Até a D daqui a pouco vai saber, né? Sim, e deve ter muita gente que faz isso, né? Chega na farmácia e compra aquelas cápsulas de suplementação. A vizinha tá usando. Sim, é bom. Vai vir na internet. Primeiro, assim, para te suplementar, tu vai ter que ter uma base para definir que dose tu vai ter que usar, né? Como é que estão os teus níveis. Então, para prescrever uma vitamina, um suplemento, eu vou estar sempre solicitando exames. Eu nunca vou prescrever às cegas, assim, né? Porque eu não sei se vou estar dando uma dose maior do que o necessário. Daqui a pouco a pessoa vai estar até jogando dinheiro fora com um suplemento, né? Certo. E a vitamina D tem que ser, geralmente, via cápsula, né? Mas tem outras vitaminas e minerais. Não tenho por que estar usando um complexo de A a Z se eu estou consumindo frutas e verduras e o básico. Isso eu diria que é a maior, assim, de maior uso, né? Vitamina D a Z. Eu vou comprar isso aqui porque eu tenho tudo aqui. Eu já ouvi um dizer, não, isso aqui eu tenho tudo aqui. E não é assim, né? Eu não sei se vai me suprir o mínimo que eu preciso, eu não sei se vai ser um excesso, porque às vezes um consumo excessivo de vitamina também pode trazer alguns malefícios, né? Então, acho que é importante consultar um profissional para entender isso melhor e não se automedicar, vamos dizer assim. Certo. Tu falou, na metade aí da nossa conversa, tu falou da questão dos rótulos, né? Quando tem muito ingrediente, muita coisa, é porque coisa boa talvez não seja, né? Como é que a gente faz para identificar ou a importância de acompanhar no rótulo o que é bom, o que não é, enfim, ali naquela tabela de, como é que se chama? Tabela de ingredientes. É isso. Como é que funciona isso? Porque eu acho que 90, não sei se, não saberia também dizer, mas muita gente não está nem aí para o rótulo, o que tem, o que não tem, né? A importância do rótulo e do que tem naquele alimento.
Então, o ideal é a gente consumir os produtos naturais, in natura, que a gente chama, né? Que é o alimento que a gente encontra, a laranja, vamos dizer assim... Que não é processado. Isso, porque existe o in natura, o minimamente processado, o processado e o ultraprocessado, né? Porque tem coisas minimamente processadas que eu vou estar precisando consumir, como, por exemplo, o arroz. Né? Eu não vou, né? A gente não vai lá plantar um arroz, né? Limpar, tirar. Isso. Se for possível, ótimo, mas não é uma prática normalmente, né? Então, o minimamente processado, então, que basicamente é o alimento em si só, adaptado para o consumo, né? Mas o ultraprocessado é aquele alimento que normalmente tem muitos ingredientes, né? Para inclusive ter um tempo de prateleira maior, para ter uma isso aí, um paladar melhor, né? Palatividade, é isso? Mais ou menos. Não é. Sim, que o paladar seja mais agradável para a pessoa. Vamos usar uma palavra que facilite, né? Tá. Que estimule a pessoa a consumir aquele alimento, né? Então, ela vai ter uma dose maior de sódio, uma dose maior de açúcar, né? Então, o alimento ultraprocessado, geralmente, se tu for olhar lá os ingredientes, a tabela de ingredientes, ela é uma lista assim, ó, infinita, né? Então, quando tu começar a olhar, por lei, os ingredientes, eles aparecem na ordem que eles mais contêm. Então, se começa com açúcar, é porque o que mais contém nesse alimento é açúcar. Isso eu não sabia. Vamos dizer que você vai comprar um pão integral. Se o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, é a farinha branca. Então, ele não tem na sua maior parte farinha integral, ele tem maior parte farinha branca. Pode ser que ele tenha outras farinhas e grãos adicionais. Essa é uma regra para todo alimento na tabela de nutrientes. Isso aí. Então, tu vai ler isso aí, tu vai entender que a ordem que aparece é o que mais contém, né? Daí, às vezes, assim, eu quero comer um alimento sem açúcar. Às vezes, pode não estar escrito açúcar, mas pode estar escrito xarope de glicose, maltodextrina, que são nomes genéricos de diferentes formas de açúcar. Então, eu tenho que estar bem atento e talvez pessoas, assim, no geral, vão ter dificuldade de identificar os corantes, os conservantes que tem ali, né, que são nomenclaturas, códigos, às vezes. Então, se eu fosse dar uma dica, seria, pegue o alimento que tem menos ingredientes. Por exemplo, um iogurte, um clássico, né? Tu vai pegar um iogurte, sei lá, aqueles que a gente compra de bandejinha, né? Sim. Se tu olhar os ingredientes, ele vai ter lá uma tabela bem extensa de ingredientes, inclusive a calda da fruta que ele tem lá dentro tem açúcar, além do açúcar adicionado à bebida láctea, enfim. E o iogurte ideal é aquele que tem 2 ingredientes, leite e fermento lácteo, né? 2, ele é minimamente processado, né? Pegou o leite para transformar em iogurte, ele teve que sofrer um processo. Certo. Então, escolha os alimentos que têm menos ingredientes na sua composição. E uma professora minha, em alguma das minhas especializações, falou assim, que evite de comprar um alimento que, se você pegar os ingredientes e tentar reproduzir em casa, você não consiga fazer isso. Como, por exemplo, pegar flocos de milho e transformar naquele cereal. Sim, sabe? Certo. Então assim, evite. Né? Olha só. E me diz uma coisa, os transgênicos, né? Eu não sei se tu tem alguma questão, mas... o transgênico em si, o milho modificado, depois para transformar... Tu acha que isso interfere diretamente na alimentação, na saúde? Porque há anos atrás, essa discussão, né, os transgênicos, isso vai fazer mal a longo prazo. Tu acha que isso pode interferir? Hoje já é uma discussão que está meio morna, assim, as pessoas não falam mais muito, né? Porque praticamente tudo virou transgênico, né? Para você produzir mais, para você usar menos herbicida, você acaba desenvolvendo um milho transgênico, por exemplo. Isso interfere também? Tem estudos que comprovam, não comprovam. Eu ouvi, um dia eu li, não sei aonde, que o milho transgênico, por exemplo, ele com o tempo ele vai interferir diretamente no ser humano, né? Então... Vou te dizer que não é um assunto que eu domino, tá? E que eu tenha lido atualmente estudos para saber como é que tá. O que eu sei é que as empresas que trabalham com transgênicos, elas têm que colocar na embalagem aquele que é transgênico, né? Então tu já vai identificar, inclusive tu vê em salgadinhos, em bolachinhas, né? Quase tudo hoje tem. Isso aí. E
a longo prazo é algo que não se sabe de que maneira pode influenciar, por exemplo, nas nossas células, no nosso DNA, né? Assim como com os adoçantes, assim como com muitos produtos, né? Que estão aí e tem muito a ver com essa questão que tu comentou, até econômica, né? De produtividade e tudo mais. Então, assim, às vezes é difícil a gente escapar, né? Disso. Mas eu sempre digo assim, ó. Feito é melhor do que perfeito. Tá? Então, se hoje a única opção que eu tenho é de consumir talvez esse alimento que tenha um produto transgênico, mas eu colocar outros elementos saudáveis, vamos imaginar que eu estou comendo algo que tenha milho transgênico, tá? Mas eu colocar vários elementos protetores no meu dia, né? Como as frutas, verduras, né? As gorduras anti-inflamatórias, ômega 3, né? Eu tenho uma tendência de estar mais protegida, entendeu? Do que se eu comesse aquele alimento transgênico e um monte de outros alimentos processados e poucos alimentos que me protegem. Certo. A gente pode perceber que essa mistura, digamos assim, nesse caso específico, também é o segredo para as outras coisas, né? Se você comer mais salada, você vai sentir uma saciedade maior, vai comer menos carne, vai comer menos massa. É aquela questão, né? Come antes a salada, depois tu vai comer as outras coisas, porque a tendência é ter menos espaço para outras coisas. Sentiste saciedade com aqueles primeiros alimentos que você comeu, né? Exatamente, porque falando em questão de saciedade, né? A saciedade, ela começa pela mastigação. Né? Então, no momento em que estou mastigando, eu começo a transmitir para o meu cérebro, né? Que emite lá para o meu estômago sinais. Tá comendo, ele tá comendo. Tá entrando. Então, se tu mastigar mais, se tu comer mais devagar, né? Se tu colocar alimentos que tu leva mais tempo, inclusive, para consumir, né? Por exemplo, as saladas, né? Que tu tem que mastigar mais para conseguir estar deglutindo aquilo. Sim, tu vai estimular mais sua saciedade. Então, além de estar consumindo elementos essenciais da tua dieta, tu vai estar favorecendo nesse sentido de comer o suficiente. Certo. Né? Certo. Não é nenhuma questão de que tem que ter, é uma regra comer salada antes, né? Mas tem muitos benefícios, até porque daqui a pouco eu vou lá e como lá um pratão de polenta com molho, eu não vou ter vontade de comer a salada depois. Isso, exatamente. Sabe? Já vai ter te saciado a polenta com molho também, isso tem aí. Isso, né? E a questão da água, nós falamos da água antes, mas eu ia te perguntar uma coisa e eu esqueci. Nessa máxima, né, de que tu comeu a salada antes, vai te saciar um pouquinho mais. Por que orienta não tomar água junto com a refeição? Porque isso também poderia dar uma sensação de saciedade, você preencher o teu estômago com água junto. Por que se orienta, não toma água junto com a refeição, toma um pouco antes ou depois? Tá. Eu não vou te dizer que é totalmente proibido, tá, consumir água. Tanto que nas minhas orientações, eu digo assim, se tu consumir até uns 200 ml, que é um copinho americano, espaçado durante a refeição, para, sabe, dar aqueles golinhos para ajudar, não vai te trazer um grande prejuízo. Mas, assim, um volume muito grande de água, o que ele pode te gerar? Te gerar uma dificuldade de digerir o que tu tá consumindo, porque o nosso estômago, ele tem um ambiente mais ácido para, inclusive, favorecer essa questão da digestão. Se tu encher aquilo ali de água, talvez tu vá ter uma dificuldade até para digestão, né? Então, eu oriento, assim, tomar um mínimo de água durante a refeição, e de preferência água, né? Não ficar tomando suco, refrigerante, outras bebidas, né? Nessa refeição, e beber isso ao longo do dia, né? Certo, tá bem. A Letícia começou a fazer nutrição porque gostava, porque ouviu alguém falar. Como é que foi? Então, se eu contar que minha primeira opção de curso, e eu cursei um semestre, foi engenharia química, tá? E porque eu saí da escola, né? O que a pessoa ali com 17 anos sabe que vai querer ser da vida, né? Então, eu não tinha muita noção, eu gostava de química, ok, vamos fazer engenharia química. Daí eu fiz lá 3 disciplinas que eu precisava fazer. Já na primeira aula de cálculo 1 eu vi que não era aquilo que ia ser para minha vida. Mas finalizei o semestre e abriu nutrição na UX, que foi aonde eu me formei, né? Naquele ano. Então daí abriu as Bento ou Caxias? Caxias, isso. Então abriu nutrição na UX, não tinha. E aquilo me despertou. Eu digo, olha, eu acho que isso é uma coisa legal, tá?
Daí eu fiz novo vestibular, entrei, e então eu entrei na primeira turma de nutrição da UFRGS. Olha só. Isso aí. Eu não me formei com essa turma, porque eu levei um pouco mais de tempo para fazer, eu trabalhava ao mesmo tempo ali, né? Então fui fazendo um pouquinho mais gradativo, mas eu acredito, assim, que diversos fatores me levaram a cursar nutrição, né? Eu entrei meio que assim, porque... eu acho que o universo conspirou, né? Porque não tinha nutrição aqui perto. Certo. Tinha só, acho que a mais próxima em São Leopoldo, na Unicinos. Unicinos. E agora tem por tudo, né? Inclusive em Bento Gonçalves, a própria UFRGS já tem a Cenecista, enfim, né? E acredito que até com questões minhas alimentares, sabe? Querendo ou não, eu acho que todo psicólogo tem um pouco de questões, né? Emocionais, a gente acaba... Tu te considerava gordinha ou magrinha? Eu tive... Ou não tinha isso? Sim, eu tive fases, assim, na minha adolescência, tá? E que eu sempre fui uma pessoa mais encorpada, digamos assim, né? De uma estrutura... né, grande, eu sou alta, eu tenho 1,72, eu acho que eu tenho 1,72 desde os 12 anos. Então eu sempre fui muito grande. E uma pessoa grande pesa mais, né? Então eu acho que ao mesmo tempo entrou um pouco dessa questão, né, sabe, menina, adolescência, né? Eu acho que eu nunca falei isso em público, eu acho que aqui vai ser a primeira vez que eu vou estar falando, eu tive uma questão de transtorno alimentar na adolescência. Eu não sabia. Sim, que eu inclusive perdi bastante peso, isso foi lá pelos 16 anos, que eu tratei isso com psicóloga, né? Fui alguns anos e foi transformador para mim. Só isso já foi o suficiente. Eu não precisei tomar medicação, nada contra, mas enfim, né? Não precisei porque trabalhei minhas questões ali. E daí, quando eu melhorei disso, eu ganhei um pouco de peso a mais. Olha só. E foi aí que eu fui para nutricionista. Certo. E eu acho que, eu posso te dizer agora, me dando conta nessa conversa, que talvez ali tenha... Ali foi o que me despertou para... Opa, abriu nutrição, acho que é uma área que eu me identifico. Então, talvez a minha própria vivência, né? Toda essa minha experiência de jovem, de adolescente, me fez trabalhar com essa dieta, essa nutrição, né? Mais de comportamento alimentar, de entender a pessoa, por que ela se alimenta daquela maneira, sem julgar, sabe? Porque todo mundo tem os seus motivos, né? Certo. Então, eu acho que um pouco de tudo me levou para a nutrição, né? E hoje eu sou muito, muito realizada, assim, eu digo, né, trabalhando com isso. Porque eu vejo pelos retornos das pessoas, assim, como isso transforma, né, a vida de uma pessoa... Tu se realinhar, assim, né? Tu ajusta a alimentação, mas tu traz outras coisas junto, assim, né? De benefícios. Agora que tu falou dessa questão de transtorno alimentar, né? Tu tem pacientes com transtorno alimentar, com a questão da bulimia, que muita gente diz, né? Tu tem esse tipo de paciente, porque aí não é só a nutrição, aí vem aquela outra questão que tu falou, né? Tu procurar o tratamento psicológico também, né? Tu tem esse tipo de paciente também, que faz acompanhamento, que tem transtorno. Sim. Como é que é com esse tipo de paciente, com essas pessoas? Tenho pacientes com transtornos alimentares, tá? Então, transtornos alimentares são diversos, tá? Sim. Existe a bulimia, existe a anorexia, existe compulsão alimentar, né? Então, geralmente o tratamento com esse tipo de paciente, ele vai ser sempre com um multiprofissional, né? Então, certo. É a nutricionista, psicólogo e geralmente psiquiatra junto, tá? Porque sozinho tu não consegue fazer esse movimento. E é um trabalho muito minucioso, tá? Porque a pessoa que tá com um transtorno alimentar, ela acredita naquilo que ela faz, que ela vive, tu entendeu? Se a pessoa, por exemplo, tá super magra, quase desnutrida e ainda se acha gorda, tem uma autopercepção de imagem distorcida, e tu falar pra ela, olha, tu tá muito magra, ela não vai receber isso muito bem, tu entendeu? Tu tem que ir trabalhando, deixando ela falar, sabe? Indo assim, sutilmente, e claro, sempre na maioria dos casos, né, que eu trabalho com transtorno, que também não são tantos, são alguns casos que eu sempre tenho uma troca com os outros profissionais para entender assim, de que maneira é melhor a gente trabalhar, eu estou guiando desse jeito, né? Então, é bem complexo isso, porque o transtorno alimentar, ele envolve fatores
que vão além da alimentação, sabe? Às vezes certo. a alimentação ela é só onde tu vai mostrar que tu uma válvula de escape, isso, diríamos. que tu consegue trazer para fora, né? Certo. Tem um termo para isso que agora me faltou, mas enfim, né? Mostrar pro mundo, enfim, que alguma coisa não tá bem. Que não tá legal contigo. Exatamente. Então, e as dietas, tá? Elas podem ter pode ser um gatilho muito importante para um transtorno alimentar, tá? A pessoa às vezes está super bem, começa uma dieta, começa a restringir, e às vezes ela pode ser um gatilho para um transtorno alimentar. Não que toda dieta vai gerar um transtorno alimentar, claro, né? Claro. Mas um transtorno alimentar pode vir, e normalmente vem de uma dieta. Por isso que tem que ter muito cuidado quando tu prescreve algo para alguém, para não estar sendo gatilho para algo ruim, né? Vamos lá. Algumas diquinhas básicas para a gente fechar com chave de ouro aqui. Pessoa que tem colesterol. A pessoa que tem colesterol, ela vai ter que consumir muitas fibras. Então, isso pode ser das verduras, frutas, aveia, adicionar, né, aos alimentos algumas fibras. Evitar gordura saturada, então fritura, margarina, aqueles folhados, sabe, que tem bastante gordura também, né? E consumir bastante gordura anti-inflamatória, que protege, né? Seja pelos azeite de oliva, os castanhas, amêndoas. A banha de porco é melhor do que o azeite, do que o óleo de soja? É menos prejudicial ou nada a ver? Eu vou te dizer que... Se equivale quase. Tá, eu vou dizer, eu preciso fritar uma polenta, um pastel. Eu vou dizer, bom, tu usa ou banha de porco, se tu tem, ou óleo de oliva, óleo de soja. Mas assim, para ser uma coisa muito esporádica, senão põe lá na air fryer. E ali não tem muita diferença, né? A gente falou óleo de soja, óleo de girassol, é tudo muito próximo, né? Eles têm níveis diferentes. Óleo de canola, acho que tem, né? Isso, porque tem os ômegas, né? Ômega 3, ômega 6, ômega 9, enfim, dentro tem as classificações. Então, eles têm, às vezes, um tem mais, outro tem menos, porque a gente tem que ter um consumo de ômega 6, que é um ácido graxo mais inflamatório, e tem que ter o consumo de ômega 3 para equilibrar, né? O ruim da nossa dieta mais ocidental é que a gente tem muito ômega 6 e pouco ômega 3, tá certo, né? Por isso que a gente adiciona, então, o azeite de oliva, as oleaginosas, os peixes, por exemplo. Isso que tu falou ajuda a combater o colesterol? Ou você não ingerindo, você tá dando uma segurada se você tem o colesterol alto, por exemplo? Você, porque daqui a pouco a pessoa vai pensar assim, não, então agora eu vou tomar 1 litro de azeite por dia de oliva para mim melhorar. Não, porque ela é capaz, inclusive, de ganhar muito peso. E prejudicar, aumentar a gordura visceral, que é muito ruim. Eu quis dizer assim, é uma coisa a longo prazo, né? Não é, hoje eu vou tomar uma xícara de azeite de oliva, né? E aí eu vou ficar bem. Não é isso, né? Nada isoladamente vai te trazer consome tal alimento que cura o colesterol. Não existe isso. Sempre uma coisa sinérgica, uma coisa que conversa com a outra. Então, são hábitos, né? É o teu estilo de vida, certo, né? Então, se tu consumir esses alimentos ou evitar aqueles que eu falei para evitar, pensando em melhorar o colesterol, a tendência é que tu freie ali a evolução, não deixe mais esse colesterol aumentar, e provavelmente, juntando com outros hábitos, tu até diminua, certo, né? Glicose. Então, a glicose, açúcar, né? Evitar. Basicamente, né? Açúcar, e assim, uma coisa que inclusive beneficia pro emagrecimento, mas beneficia muito para a questão do controle da tua glicose, é quando tu vai consumir um alimento que é fonte de carboidrato, tá, que também pode elevar a tua glicose sanguínea, tu combina esse alimento com uma fonte de proteína, de gordura ou de fibra, porque daí a absorção desta glicose vai ser mais retilínea, não vai dar um pico. Entendi. E isso favorece o controle da tua glicose para tu não desenvolver um diabetes ou para controlar melhor a tua glicose que está mais tendo picos, né? E até para o emagrecimento é bem favorável porque, inclusive, ajuda a ter mais saciedade. Legal. E para a gente terminar,
triglicerídeos. Triglicerídeos, então, um pouco das duas coisas que eu falei. Eu falei dessas 3 coisas porque normalmente é lá quando você vai fazer o exame, aí você, tua glicose tá alta, o triglicerídeo, o teu colesterol, normalmente é isso que você vê as pessoas falar, né? Os meus triglicerídeos estão altos. Normalmente é isso que as pessoas falam, né? Então, um pouco das duas coisas que eu falei, tá? Das gorduras, do carboidrato e do açúcar. E um detalhe bastante importante para o triglicerídeos é a bebida alcoólica. Né? Que dentro de um tratamento para melhorar os triglicerídeos, o ideal seria você não consumir bebida alcoólica, porque ela tem um impacto bastante importante nos seus triglicerídeos, tá? Não que isoladamente beber socialmente vá te aumentar os triglicerídeos, mas se você já tem os triglicerídeos elevados, o ideal seria, por um tempo, inclusive tirar, ou pelo menos reduzir bastante, o que já vai ser benéfico. Muito legal. Chegamos ao fim de mais um Escúcel-Cast. Estou muito feliz, Leite, por tu ter participado, por trazer os teus conhecimentos, por mostrar para muitas pessoas essa questão toda alimentar, da nutrição, da importância disso no dia a dia das pessoas. Eu te agradeço, estou muito feliz e desejo aí que tu possa continuar ajudando muitas pessoas com relação à sua nutrição. Agradeço muito o convite. E até uma próxima, quem sabe. Tá legal. E você que gostou do Escúcel-Cast, não esquece de se inscrever no canal. Não custa nada, é só clicar, se inscrever no canal, pois dessa forma, toda vez que tiver um novo episódio disponível, você que está inscrito vai ser avisado. Curte, compartilha com seus amigos o conteúdo. Se você acha que tem gente que está precisando ouvir e assistir esse tipo de conteúdo, não deixa de compartilhar com essas pessoas. Ativa o sininho das notificações e participa conosco, sugerindo nas nossas redes sociais. As redes sociais da Letícia Bettinelli Carraro, os contatos dela vão estar no descritivo desse vídeo, então se você tiver alguma dúvida, quiser marcar uma consulta com ela, quiser saber mais, então você pode procurar ela nas redes sociais que estão no descritivo desse vídeo. Agradecer mais uma vez a parceria da Cadoro, como sempre, com roupas muito legais. Eu tenho dito que eu não repito figurino por causa da Cadoro, então estamos aqui vestindo Cadoro, passa lá, você vai gostar também. Não deixa também de colaborar, se você puder, com este podcast no QR Code que está aí no cantinho da tela. Certamente você vai estar nos ajudando a produzir cada vez mais conteúdos interessantes e legais para você. Muito obrigado e até a próxima.